Olá, tudo bom, gente? Entrando aqui para mais uma live maravilhosa, onde falaremos sobre a terapia do renascimento com um convidado super especial, o Nilson. Então, ó, ele está entrando, já vou chamá-lo. Adicionar. Como é que eu faço para pedir aqui a pessoa aqui? Que já entra para conversarmos a respeito dessa terapia que transforma você. Vamos entender como que isso acontece. Te aceitei, Nilson. Aqui, ó, aceitar. Não está entrando? Não está recebendo? Estranho isso. E agora? Será que foi? Não foi ainda? Tô clicando aqui em você, tô colocando aqui, ó, entrar ao vivo. Não está conseguindo participar. Por que será que você não está conseguindo participar? Sim. Pelo amor de Deus! Boa noite. Problemas de internet, eu fico Boa clicando. noite, boa noite. Boa noite, meu querido, Deixa eu afastar lindo. aqui que tá Gratidão aí cortando a minha cabeça. pelo. Sobe mais um pouquinho. Isso. Deixa eu Você colocar que sabe como é que você vai aqui. fazer. Bom, pronto. Tá ótimo. Tá bom? Então, meu querido, a gratidão aí por você aceitar o meu convite para falarmos dessa terapia que transforma vidas, né? E temos agora, né, agora, dia 20 de abril, Sim, estaremos em Alto Paraíso, sim. o encontro dos renascedores, e depois mais uma Num formação lá primeiro também, momento a segundo, gente né? reencontra, né, todos os terapeutas, É, não só, né, para fazer esse reencontro, essa confraternização, eu acho, mas confraternização. no fundo, a gente também aproveita, né, para o autoconhecimento, porque a gente sabe que nós terapeutas também precisamos, né, estar sempre no caminho do autoconhecimento, estar sempre se desenvolvendo. Então, a gente acaba juntando as duas coisas, né? Então, A gente trabalha muito lá. O Nilson bota a gente não, para respirar. não podemos Várias perder atividades, a oportunidades. gente se trabalha muito. É verdade. Então, meu querido, depois segue a formação, que vai ser uma semana lá, né? A Que dia mesmo? Quais formação são na as datas da Chapada dos formação lá? Veadeiros vai ser do dia 29 de abril ao dia 6 de maio. Então, 29. ele pega Estarei lá trabalhando pega com do você. sábado ao sábado, né? Onde a gente vai profundamente entender como é que funciona a terapia do renascimento, em todos os aspectos, em todas as aplicações, para que as pessoas possam sair de lá prontas, né, para atuar como terapeuta em renascimento, né, como renascedor. E também, ó, tem alguém que está Eba. dizendo que vai estar lá. É o Eu sou Francisco. Ele e a Francisco. esposa estarão lá. Vai estar lá. E assim, é interessante porque a formação, é lógico que ela prepara, qualifica e dá uma estrutura para nos formarmos e transformarmos em terapeuta do renascimento, sair de lá pronto para atuar. Mas também, para pessoas que buscam aprofundamento no autoconhecimento, é um excelente recurso, porque é uma semana inteira de imersão
além de aprender, não precisa trabalhar como terapeuta, mas as transformações que nós passamos nesta formação, elas são imensuráveis. Eu já fiz a primeira vez, depois eu refiz de novo, depois eu cheguei a trabalhar com você uma vez, estou lá trabalhando de novo, estou sempre nos encontros, não foi em todos, mas a maioria, e é muito transformador. E aí, Nilson, eu pensei, sabe, da gente começar a nossa live pedindo para você, se assim você achar interessante, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua qualificação, que eu acho interessante, para quem aqui vai estar tá nos assistindo e depois também vai assistir, que eu sempre deixo gravado, aqui lá no meu canal do YouTube, faz a sua apresentação, depois responde o que é a terapia do renascimento. Acho importante começar por aqui. Bom, eu iniciei meus trabalhos em autoconhecimento através da programação neurolinguística, né? Isso lá em 2001, onde eu estava do outro lado, eu participei, né? Eu fui aluno de um treinamento, né, de alto impacto, de um treinamento, né, de autoconhecimento, de controle emocional. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a terapia do renascimento, lá em 2001. Atuando já, trabalhando nesse instituto, durante 10 anos, aplicando a técnica para mais de 20 mil pessoas. Então, eu presenciei, eu estive, né, junto, aplicando a ferramenta, né, a dinâmica, né, do renascimento neste treinamento em específico durante 10 anos. Então, basicamente, eram quase todos os finais de semana aplicando e atuando nesses treinamentos. Então, onde eu acabei me aperfeiçoando em treinamentos comportamentais. Só que durante esses 10 anos, o que mais, né, me chamou a atenção foi o renascimento, e foi onde eu fui em busca de mais informações, inclusive, né, fazendo formações por todo o Brasil, e também com o próprio criador da ferramenta, da técnica do renascimento, que foi uma das minhas formações com o americano Leonard Dior, que foi a pessoa que desenvolveu a técnica. Então, a partir daí, em 2011, né, basicamente do comecinho de 2012, foi quando eu fundei o IBRARE, né, que é o Instituto Brasileiro de Renascimento, justamente para levar essa terapia que é fantástica, né, com resultados muito rápidos e muito profundos, ao mesmo tempo que é uma terapia muito simples, né, e a gente vai conversar e vai falar bastante sobre isso aqui hoje, e a partir daí levar o renascimento para todas as pessoas. Então, uma das maneiras, atuando, fazendo vivências, fazendo treinamentos vivenciais em renascimento, e por outro lado, multiplicando, né, levando a terapia para outros terapeutas, para pessoas que já atuavam com outras linhas terapêuticas, para que elas pudessem aprender o renascimento e começar a atuar com a terapia do renascimento. Então, hoje, a gente está chegando aí a quase já 800 terapeutas formados por mim e pelo IBRARE, por todo o Brasil, e já muitos terapeutas também fora do Brasil. E essa é, né, a minha história, e hoje eu atuo especificamente nos cursos de formação, né, para que as pessoas possam aprender a ferramenta, né, e conhecer o renascimento mais profundamente, porque ainda muitas pessoas não sabem o que é, não têm a menor ideia de como funciona, e um dos primeiros contatos que a maioria das pessoas tem, justamente são em treinamentos vivenciais. Então elas passam por dinâmicas, por vivências, e essas dinâmicas, essas vivências, muitas vezes saem um pouco da terapia em si, e é o que a gente vai conversar, para que as pessoas entendam a diferença, né, da vivência que elas passam, muitas vezes em treinamentos, né, em dinâmicas, e a diferença da terapia em si, né, com um terapeuta, num consultório, em atendimento individual. Então, qual que é a diferença entre uma e outra? Que eu acho importante a gente também abordar nessa live hoje. Inclusive, né, Nilson, que você está falando aí do atendimento individual, também em grupo. Tem terapeutas que gostam de fazer workshops
grupos. E a terapia do renascimento, ela também é possível. Eu sei que eu ouço falar muito desses treinamentos de alto impacto e que quando eles usam como um dos recursos, uma das técnicas, o renascimento, que assim eles chamam, me corrija se eu estiver equivocada, né? Não necessariamente é o renascimento como você, né, nos ensina maravilhosamente Isso, eu bem, acho como a que gente desses aplica, fatores das né? pessoas confundirem bastante é o fato do nome, né, essa palavra, renascimento. Então, renascimento, né, automaticamente, o que a nossa mente nos leva a acreditar? Que nós vamos reviver ou passar novamente pelo momento do parto, tá? Então, é como se eu automaticamente fosse lá em busca do meu passado, né, fosse lá no momento onde eu nasci e eu revivesse esse registro, né? Como se eu pudesse estar ali e passando por aquilo novamente, tá? Tendo as mesmas sensações, tendo os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, tendo as mesmas reações físicas, corporais, fisiológicas, o que seja, tá? Então, quando a gente passa isso numa vivência, numa dinâmica, como você acabou de comentar, automaticamente, nesses treinamentos, são direcionados exatamente com esse objetivo, né? De você reviver, principalmente o momento de vida intrauterina, né? Passando mês a mês da gestação, né, materna ali, onde você estava dentro da barriga da sua mãe, e revivendo e passando pelo momento do parto. Então, automaticamente, quando a gente fala em renascimento, as pessoas pensam nisso. Então, eu vou renascer, eu vou passar pelo momento do parto novamente. Só que o que acontece? Quando a gente está em grupo, quando é um treinador que está aplicando, muitas vezes é uma dinâmica que ela é composta por várias outras técnicas, né? Então, a gente diz que é uma dinâmica, ela não é um renascimento puro, justamente pelo fato de que ela tem uma indução, né? Ela tem uma pessoa ali que está guiando você para que você tenha uma determinada vivência específica naquele momento. Então, ali podem acontecer muitos ruídos, podem ter muitos filtros, podem ter muitas interferências, né, externas ou implantadas naquele momento. Tá? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai escolher uma vivência ou algum lugar onde a gente vai passar por essa vivência, é saber exatamente para onde que vão nos levar, né? Porque tem uma certa indução, uma linguagem hipnótica e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala sobre terapia do renascimento, as pessoas automaticamente se remetem a este tipo de vivência. Mas como você comentou, também existem terapeutas que fazem trabalhos, né, em grupos, mas que não utilizam esta dinâmica em específico. Por quê? Eu acho que a gente precisa entender que a terapia do renascimento, ela utiliza a respiração como ferramenta principal para que tudo possa acontecer. Mas não basta só deitar num colchonete e respirar, né? Porque senão, né, nós estaríamos, né, resolvendo todos os nossos problemas no dia a dia. E isso não acontece, porque quando a gente fala assim, mas você está respirando? Né? Sim, claro, nós estamos respirando, senão não estaríamos vivos, né? E o nosso sistema respiratório é um dos únicos sistemas onde nós temos a possibilidade de controlar, de administrar, de mudar a maneira como ele funciona. É um dos únicos sistemas que isso é possível racionalmente, né? Ou de uma forma mais consciente, quando eu quero prender a respiração por mais tempo, quando eu quero soltar a respiração mais prolongada. Então, é um dos sistemas que a gente tem esse controle. Só que desde esse momento da onde a gente nasce, né, onde a gente tem a primeira respiração e a gente cresce, vai vivendo e vai tendo as nossas experiências de vida, a gente sabe que essas experiências, né, a nossa história, vão deixando marcas, vão deixando registros ali, né, cicatrizes.
Isso tudo também vai influenciando na maneira como eu respiro hoje. Então, eu sempre digo, a maneira como eu respiro hoje é exatamente o resultado de tudo aquilo que eu vivi e, principalmente, de tudo aquilo que eu senti, né? Em todas as minhas histórias, em todas as minhas vivências, né? Desde o momento do nascimento até hoje. Então, numa terapia de renascimento individual, ou até mesmo em grupo, sem qualquer tipo de indução, né? Ou até mesmo alguém guiando o processo, você pode ter desbloqueios emocionais, ter contato com registros traumáticos, não só da vida intrauterina, não só do momento do parto, mas também tudo aquilo que você viveu na primeira infância, na adolescência e também na fase adulta. O que os últimos momentos da sua vida estão interferindo na sua vida hoje. Então, a terapia do renascimento ela é muito mais ampla, ela é muito mais completa. Ela não vai trabalhar somente a vida intrauterina e o parto. Tá? Então, é uma das diferenças que a gente tem que deixar muito bem claro, porque quando a gente fala assim, vem fazer o curso, né? Vem fazer a formação com a gente, aí a pessoa fica pensando assim, nossa, mas eu vou passar 8 dias renascendo, passando pelo momento do parto todo dia? E não é assim, né? Não é. Não Então, é assim. uma dessas diferenças é justamente isso. É saber quando eu vou aplicar em grupo. E uma das coisas que eu sempre ensino para os terapeutas é, se você quer aplicar a dinâmica, induzir ela para ir para a vida intrauterina ou para o parto, eu também ensino, também é possível. Só que não é um renascimento puro, né? É um renascimento induzido, guiado, e que muitas vezes podem ter interferências, podem ter conteúdos ali criados pela nossa imaginação, que não são tão verdadeiros ou que realmente eu vivi, mas que sim eu possa ter criado durante esse processo. Tá? Então, essa é uma das diferenças que eu acho bem legal e importante a gente deixar claro, né, para as pessoas que estão assistindo a live hoje. Eu até estou me lembrando de um caso de uma cliente que eu atendi que chegou para mim com um histórico de pânico muito forte, que iniciou num momento de situação de trabalho e ela começou um processo terapêutico, né, junto com atendimento psiquiátrico, e ela foi se dando conta do sentido daquelas crises de pânico e foi amenizando e trazendo mais consciência cada vez mais. E eu me lembro que no momento, depois de um tempo de terapia, e quando eu já tinha feito a formação com você, eu ofereci a terapia do renascimento com ela. E a gente deitou, eu ensinei a respiração circular, porque, como você falou, a gente utiliza da respiração como um instrumento para o trabalho da terapia de renascimento. E foi interessante que ela não conseguiu respirar deitada, ela teve que ficar sentada, né? E o pouco que ela respirou naquele dia assim, trouxe para ela uma tomada de consciência, uma compreensão de tudo aquilo que a gente já vinha trabalhando há algum tempo, que era mais de um ano. Né? E como fez uma diferença para ela bastante significativa no próprio processo terapêutico, porque é o autoconhecimento. O autoconhecimento, as terapias elas vão promover o autoconhecimento, mas eu vejo no renascimento especificamente uma profundidade de acesso a esses conteúdos e informações de maneira clara. Eu tive uma outra cliente também que ela fez 5 sessões seguidas, né? E foi tão interessante porque ela ficou deitadinha, ela nunca tinha feito renascimento, inclusive acho que ela até foi indicada por você, eu não me lembro. E assim, o processo dela foi um processo tão interessante, porque eu ficava ali do lado dela, mas quase não intervia. E ela ficava ali, e aí quando ela passava uma hora e que a gente ia fazer um feedback, ela falava coisas. E tinha, assim, feedbacks que eu falava assim, meu Deus, ela estava ali deitada, respirando, conduzindo a respiração, e ela ali, e eu assim, né, só observando e cuidando para que ela continuasse com a respiração circular,
Isso é E era fantástico. incrível as Aham. coisas que aconteciam com ela. Eu não estava nem perceber, óbvio, não tem como a gente perceber. E o feedback que ela me dava, depois de a quantidade É, de transformação que ela viveu na vida dela, nesses 5 e eu atendimentos, 5 acho assim, semanas. Foi Magda, que incrível. é isso que me fascina no Renascimento, né? É essa oportunidade de que esse autoconhecimento aconteça de dentro para fora. E eu me surpreendo até Sim. hoje, né, a cada atendimento, a cada aplicação em grupo, justamente com esses feedbacks e com esses resultados que as pessoas têm pós sessão de renascimento, né? E uma das coisas que eu acho que é importante a gente comentar também é o que você acabou de falar, né? Você ficou ali, né, durante mais de uma hora, né, aplicando a terapia do renascimento nessa sua cliente, né? E por mais que, né, não só os psicólogos, mas os médicos utilizem também a palavra paciente, né? E o paciente tem muito a ver da passividade, né? Do estar ali esperando que o outro faça algo, né? Que o outro resolva o seu problema. E uma das coisas que me surpreende e me deixa às vezes até um pouco preocupado é que as pessoas, quando elas vão em busca de terapia, é porque muitas vezes já não está dando mais, né? Elas já estão já no fundo do poço, já não estão aguentando no limite, né? No E quando limite. elas vão em busca, né, de um terapeuta, nós que estamos desse outro lado, temos que tomar muito cuidado porque muitas vezes eles jogam a responsabilidade em cima de nós, como se nós, né, temos ali a varinha de condão e vamos fazer um milagre, resolver. Tivéssemos esse poder, E o né? que mais me fascina no Renascimento é essa oportunidade de estar ali, ser alguém que está pronto, né, para ajudar ali o cliente que está passando, né, por aquela terapia, guiando, cuidando, acolhendo, né, fazendo com que o renascimento seja aplicado da forma mais segura, mais responsável e principalmente mais amorosa, mas que só depende da pessoa que está ali respirando, né? E só vai funcionar se acontecer de dentro para fora. Não é o terapeuta que vai resolver o problema do outro. Ele vai estar ali, né, para acolher, para trazer realmente um ambiente seguro para que esse autoconhecimento que você acabou de comentar da sua cliente venha à tona e ela possa trazer para a consciência, né, muitas vezes, não só nessa questão mental, mas o que nós já, né, estamos conversando já há algum tempo, essa questão corporal, né? O quanto esses registros estão armazenados no nosso corpo e como que a terapia do renascimento vem, né, para muitas vezes deixar de lado o conteúdo, a história ou a ressignificação de fatos, né, que eu vejo que muitos terapeutas ainda focam nesse aspecto, que é importante sim, né, a questão mental, mas o Sim. quanto esses bloqueios emocionais estão armazenados no nosso corpo e o que isso representa em termos de comportamento, em termos de capacidades, em termos né, de identidade, de crenças, de valores. O que o nosso corpo tem a ver com isso? Né? De que maneira que esses registros armazenados por todo o nosso corpo, né? E o quanto a terapia do renascimento vem de encontro para olhar para eles, né? Para fazer com que, através de uma respiração circular, através de uma respiração contínua, prazerosa, uma respiração, né, totalmente profunda, prolongada, né, sem ser uma respiração muito rápida, muito ofegante, né, sem ser uma respiração muito agressiva, ela possa, através desse fluxo, desse aumento, né, desse fluxo respiratório, possa, primeiro, acionar toda a parte neurológica do nosso sistema nervoso central, né? A liberação e a ativação dos neuropeptídeos, né? São os neurotransmissores que levam as células de memória para todo o nosso corpo, né? E principalmente o quanto a respiração circular
proporcionam um movimento até mesmo na base do nosso crânio, ali no bulbo, que é onde é o responsável, né, pelo nosso sistema respiratório, e que logo acima, né, que vem o sistema límbico, onde estão os registros das emoções, e a gente tem hoje registros, imagens de ressonância magnética que mostram o movimento respiratório, o quanto eles influenciam no sistema límbico, em termos de irrigação, em termos de ativação neurológica, para quê? Para a limpeza das células, né? Para todas as sinapses dos neurônios. Então, deixar claro que a terapia do renascimento não é um achismo, a terapia do renascimento não é um esoterismo, né? Não é nada que você vai sair do corpo, que vai fazer viagem astral. Não, ele é totalmente físico, é corporal, é ciência. Então, e que, né, a gente sabe, principalmente você que está indo mais a fundo, estudando embriologia, né, tudo que acontece ali antes, né, do momento da concepção até a formação do feto, o quanto a gente traz tanto de informação ali dos nossos ancestrais, através do DNA, através do campo, né, e o quanto tudo isso vai somando e utilizando a terapia do renascimento, a gente pode, né, fazer com que as pessoas desbloqueiem esses registros, né, possam se liberar, possam integrar todos esses fatores que estão influenciando a vida dela hoje, né, irmão? Muito. Isso que você está falando é muito importante, porque, assim, existe uma cisão, né, que ela é falada muito da questão da mente e do corpo, metaforicamente, mas isso é real. Então, a terapia do renascimento é uma terapia que promove essa integração. Então, quando eu estou ali me predispondo a aprender a fazer a respiração circular, com todas essas variáveis que o Nilson acabou de colocar aqui, todo o meu corpo está sendo irrigado pelo oxigênio. Então, todas as memórias estão sendo ativadas. E isso vem à tona, né, trazendo consciência, porque hoje a gente tem o nosso neocórtex, que ele é o último a se formar, e aí a capacidade de compreender e ressignificar, ela existe. E se a gente passa por todo o ciclo, né, que a gente aprende na respiração do renascimento, a respiração circular, há um processo de relaxamento e de integração que não tem como explicar, só vivenciando. E é leve, isso que o Nilson falou é leve. Quando você vai para uma respiração mais forçada, existe um estado de exaustão muito grande, como eu percebo, que é o que a gente vive no dia a dia. A gente nem se dá conta do esforço que a gente faz para respirar. E aí, quando a gente aprende uma técnica como essa, a gente começa a aplicar na gente, inclusive. Quantas vezes eu estou percebendo em mim que eu estou meia fora e eu paro para fazer a respiração, né? E é impressionante como você se centra e você volta para um estado de presença que é fundamental para você provocar as mudanças. E aí, Nilson, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer. Eu não esqueci de você, da Luz. Eu vou fazer a pergunta para o Nilson daqui a pouco, mas que tem a ver com a formação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho antes desse processo, né, da respiração circular. Tá. Assim, Porque o que a gente genérica precisa mesmo, para entender pessoas primeiro compreenderem. como que nós respiramos normalmente, né? Nós inspiramos, soltamos o ar e temos uma pausa. E esse processo de inspirar, expirar e a pausa, isso vai modificar de pessoa para pessoa. E esse tempo, essa quantidade de ar que eu puxo, a velocidade, o ritmo, o tempo, se é maior ou menor a pausa, quem vai definir isso exatamente são os registros, são a minha história de vida que me permitiu respirar da maneira como eu respiro hoje. Então, de que forma? Quando a gente nasceu, nós não tínhamos quase pausa na respiração, né? O bebezinho respira de uma forma, né, menorzinha, porque o pulmão dele é menor, né? A capacidade de puxar o ar é menor, né? O pulmãozinho é pequenininho, então não cabe muito ar ainda. E a criança vai crescendo, vai aumentando o pulmão e vai ampliando a capacidade, né, pulmonar. Só que
Na medida que a gente vai crescendo, nós vamos tendo as nossas histórias, as nossas vivências, né? Então, os nossos registros. Registro. Então, momentos onde eu tive uma desilusão, um momento onde eu tive um medo muito grande, um momento onde eu passei por um trauma muito forte, ou eu me senti rejeitado ou excluído. E tudo isso vai influenciando em quem eu sou hoje, como eu me comporto, as reações que eu tenho e a maneira como eu respiro. Então, hoje você está respirando de uma forma, né, que depende muito do que você viveu para chegar nesse ponto. Por quê? A maior parte das nossas emoções reprimidas, que nós não colocamos para fora, ou guardamos, ou até mesmo pessoas que colocam muito para fora, né? Muitas vezes elas ficam armazenadas no nosso corpo em forma de tensões musculares, e principalmente nessa região torácica. E esses registros, né, vão atrofiando e não permitem que a gente amplie a nossa capacidade respiratória. Então, eu digo que nós vamos crescendo e nós vamos desaprendendo a respirar, tá? E aí a gente entra com a respiração do renascimento, que vai eliminar, nós vamos estimular para que você possa utilizar toda a capacidade pulmonar, toda a sua caixa torácica, né? Então, aí nós vamos ampliar a respiração, fazendo com que você possa preencher todo o seu pulmão. E no momento que você solta o ar, no renascimento, a gente vai permitir que esse ar saia naturalmente, sem que eu faça força, sem que eu coloque ação nessa saída do ar. Porque se você é uma pessoa que tem que fazer o tempo inteiro, que tem que mostrar resultado, que você tem que provar para você e para os outros que você é o melhor, que você é o bambambam, que você tem sucesso, e você não tem um segundo de paz, porque a sua cabeça fica o tempo inteiro, né, fazendo coisas e imaginando e criando e pensando no amanhã, né, porque você muitas vezes não tem condições ou a permissão ou o merecimento de descansar e falar agora eu não vou fazer nada. Se você é uma dessas pessoas, provavelmente a sua respiração está muito rápida, né? Quase não tem pausa, porém uma respiração muito curta, né? Agora, se você é uma pessoa que hoje está vivendo um processo de depressão, está vivendo momentos de tristeza frequentemente e está sem força, sem energia, provavelmente a sua respiração hoje ela está muito caída, ela está muito curta, tem uma pausa gigantesca, né? Você quase não respira, você quase não puxa o ar. Né? Se você é uma pessoa muito ansiosa, como eu acabei de comentar, né? Uma respiração muito rápida. Então, quando a gente traz para a consciência como eu estou respirando hoje, e isso, na terapia do renascimento, você vai trazer para a sua consciência como você respira, no renascimento nós vamos mudar essa respiração. Né? Então eu vou ampliar a minha caixa torácica. E quando eu soltar, esse ar vai sair naturalmente, sem eu precisar fazer força. E aí é uma respiração circular e contínua. Então você imagina, deitado num colchonete, num ambiente seguro, prazeroso, gostoso, e mantendo essa respiração circular, te trazendo um relaxamento corporal, físico, né? A mente, ela começa a diminuir a velocidade nos pensamentos, tá? Com o aumento do fluxo respiratório, começam a ser ativadas aí as células, né? Os neuropeptídeos indo em conexão, né? Nesses registros, caminhos neurológicos, né? Que você muitas vezes, talvez, já há muito tempo não faça, tá? Desbloqueando e trazendo, né? Para a sua consciência, né? Registros principalmente sinestésicos, sensações no corpo, emoções. Então, tudo isso começa a vir à tona. E a gente mantém uma respiração circular prazerosa e contínua, justamente para quê? Para que a gente possa dissolver qualquer tipo de tensão que esse registro possa ainda estar marcado ou preso no seu corpo. E quando a gente destrava isso, automaticamente
né, podem vir imagens, podem vir memórias visuais, auditivas, né, ou você ouvir situações que aconteceram no seu passado, ou simplesmente sentir. Então, é a parte sensações Sensações corporais que corporais. vão trazer e vir à tona todos esses registros, né? Com qual objetivo? É aquilo que você comentou, essa integração mente-corpo, para que eu possa acolher e, através de uma respiração totalmente amorosa, né, olhar para esse fato, olhar para esse registro e aceitar. Né? Uma das palavras que a gente utiliza muito no Renascimento é a aceitação. Porque enquanto eu estiver, né, brigando, batendo ou negando algo que está dentro de mim, como é que eu vou resolver? Como é que isso vai se dissolver? Não é possível, não tem como isso acontecer. E é interessante lembrar, né, quando o Nilson está aí contando como é que é o processo, que todas essas experiências que a gente vive, desde lá do útero até quando a gente nasce e outras situações da nossa vida, esses registros, esses conteúdos que são dolorosos, eles dão, a gente quando a gente está experimentando, está vivenciando a terapia do renascimento, a respiração circular, quando uma memória dessa vem à tona, a gente para de respirar totalmente. E aí, quando você continua respirando, que é o nosso papel como renascedor, de fazer com que a pessoa volte a respirar na respiração circular, aquele impacto, aquele trauma, aquela coisa que faz com que a gente se pare, que dá aquele tum assim na gente, a gente vai e ressignifica e transforma. É aí que provoca as verdadeiras transformações, né? Quando a Dalu está aqui falando, uma respiração que vem de repente como se estivesse sem ar, qual a causa? Então, geralmente, quando a gente não percebe que muitas vezes determinadas situações são gatilhos para memórias de situações difíceis que nós vivemos. Então, algo que eu esteja assistindo, ouvindo, vendo, falando, experimentando, a gente dá aquela parada. E essa parada é justamente alguma coisa que eu tenho aqui dentro que precisa ser transformada, ressignificada. E essa técnica do renascimento, com a respiração circular, ela promove isso. Porque você mantém, por isso que é 1 hora, às vezes mais de 1 hora, né? Porque passa por esses ciclos. Isso que o Nilson explicou, você vai respirando, nós renascedores, por isso que o papel do renascedor é fundamental, e é uma técnica que a gente tem que estar ali do lado do nosso cliente. Não adianta fazer online, é difícil, porque como é que eu vou estar ali do lado ajudando ele? Às vezes vem um processo doloroso, um choro, uma coisa corporal mais forte. A gente tem que estar ali para conduzir a volta para a respiração. E sem falar, Magda, também né? nas mudanças químicas, né, hormonais, né, da respiração, da alcalose respiratória. Então, muitas vezes, pessoas aplicando o renascimento, elas têm que ter conhecimento do que pode acontecer durante uma sessão, né? Então, um renascimento online, isso eu acho muito irresponsável, principalmente quando acontece uma alcalose respiratória, quando uma pessoa entra com um nível muito baixo de saída de CO2, quando chega até numa tetania, né? A pessoa muitas vezes pode se desesperar. Então, se alguém que está passando pelo processo, né, e vem algo à tona, né, nesse registro, é porque provavelmente ela já teve algum registro lá atrás que também levou a ela a essa respiração, né? Como aí comentou, quando trava. Algo que você viveu no seu passado, né, num primeiro momento, você deve também ter travado, e isso foi um processo de defesa que o seu corpo, né, promoveu naquele momento. Só que agora você cresceu e você continua travando a respiração, só que isso não ajuda mais. Isso, quando a gente trava a respiração, nós cortamos a respiração e diminuímos a quantidade de oxigênio que está no nosso corpo, né? Então, por quanto tempo eu fico travado, né? O que acontece com as nossas células quando, né, o oxigênio diminui, quando esse fluxo, né, de respiração também diminui, tá? Então, a gente vai entender lá na formação, no curso, entender o que acontece nessa respiração,
né? O porquê que quando a pessoa está em depressão, ela não tem força, ela não tem energia, né? Por que que ela não tem vontade de viver, né? E como a respiração vai poder combater esse processo, é claro que juntamente, né, com acompanhamento, seja de um psicólogo ou de um psiquiatra, né, a gente sempre trabalhando juntos, né, e jamais eliminar todo o resto e falar, não, o renascimento vai salvar a vida de todos. Não é, não é. Não é Né? Eu assim, acho não isso é muito assim. importante, porque a gente sabe que pessoas que estão nos assistindo vão se identificar e vão olhar e falar, nossa, faz sentido, pode ser que isso tenha a ver com isso. E aí vai procurar, né, um terapeuta para passar pelo processo. Né? Ou outros, como você comentou, mesmo se você não é um terapeuta, mas você quer passar uma semana com a gente, respirando, olhando para você, se conhecendo, entendendo o que aconteceu na sua gestação, o que a sua mãe viveu ali durante os 9 meses, o que você pode estar trazendo de registros que ela viveu, mas que estão no nosso corpo, estão na nossa mente, né? O que o momento do meu nascimento influenciou em quem eu sou hoje. Né? Então, nas respirações, não só a seco, mas também nas respirações na piscina de água quente, né? Na respiração na água fria ou na respiração diante do fogo, e muitos outros processos que o renascimento faz com que, né, isso se torne algo muito prazeroso para que você possa viver a sua vida, né, mais leve, mais fácil, mais prazerosa. Então, você não precisa querer ser um terapeuta para fazer a formação em renascimento. Fazer a formação. Deixa eu só contar uma coisa interessante antes de responder algumas perguntas aqui. Eu lembro da minha primeira formação, quando eu fiz com o Nilson, que eu estava ali no meu primeiro treino, né, de estar ali com uma pessoa respirando comigo. E a criatura simplesmente parou de respirar. E a boquinha foi ficando roxa. E eu falava com a criatura, respira, fazia o somzinho no ouvido, E nada, né? tocava no peito. E aí eu quase surtei, entendeu? É só para vocês entenderem o exemplo de como é perigoso fazer online, que é uma Sim, técnica fantástica, mas que a porque gente você falando precisa estar ali isso, do eu lado do lembro que nosso minha mãe cliente. comentava que quando eu era criança, e eu fazia muita birra, e eu queria alguma coisa, e eu começava a chorar, eu travava a minha respiração e eu perdia a respiração totalmente até realmente ficar roxo, né? E aí todo mundo entrava em pânico, em desespero. E isso aconteceu algumas vezes na minha infância, né? Até que o médico virou e falou assim para minha mãe: da próxima vez que ele fizer isso, dá um tapa nele, dá um beliscão, porque aí ele vai levar um susto, né? Ele vai levar um susto e ele vai parar, né? Esse drama, né? Que automaticamente eu aprendi a fazer, mas não era racional, não era consciente, eu não fazia de propósito, era inconsciente, mas a minha respiração parava. Então, quando eu faço uma sessão de renascimento, a probabilidade desses momentos que eu vivi na minha infância de retornar é muito grande, né? Porque eu aprendi isso na infância, mas ele pode vir, né, a trazer registros. O que isso pode ter causado, né, na minha estrutura, no meu sistema, nas coisas o que eu quero, o que eu não quero, né? Se eu faço birra, se eu não faço, comportamental. Então, o renascimento é muito lindo porque ele vai abranger todo esse aspecto, né? Então não tem como deixar de lado tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que aconteceu na minha vida. É a nossa história, está cravado na gente. Tem uma pergunta aqui, falando do Alfredo, se não me falha a memória, se existe alguma contraindicação para hipertensos. Eu acredito, me corrija se eu estiver equivocada, Nilson, que não há Não. contraindicação para Sim. nada. Eu acredito. Né? Se tiver alguma, sinaliza, por favor. Inclusive para mulheres que querem engravidar. Com É gestantes, é lindo um com trabalho gestantes, é fantástico, lindo. né, Nilson? Essa limpeza desses registros que a mãe traz, né, dos partos das mulheres que vieram antes, né, do seu parto, do parto da sua mãe, do parto da sua avó. Quando ela estava Esses no registros útero da ficam ali mãe. armazenados no sistema límbico da mulher, e a probabilidade do filho dela ter o mesmo tipo de parto que ela, ou o mesmo tipo de parto que a avó, é muito comum disso se repetir. E no renascimento,
os padrões do parto. Então, é muito comum de, no renascimento, você poder dissolver, de você poder deixar fluir para que o filho daquela mulher tenha um parto diferente do que foi o dela, tá? O Alfredo aqui, quando ele faz essa pergunta do se é verdade que é Não. contraindicado para hipertensos, eu me remeto àquilo que a gente estava falando lá no início, de pessoas que chamam de renascimento aquela respiração que não é a Isso. respiração circular, Porque o que a né? gente tem que entender é que algumas pessoas aplicam a vivência, a dinâmica chamada renascimento, que não é a terapia do renascimento, e elas utilizam uma respiração que nós conhecemos como holotrópica, que é uma respiração mais rápida, mais ofegante. Essa é uma respiração de hiperventilação. Essa é uma respiração que não é recomendada para pessoas, né, com problemas cardíacos, com pressão alta, né, pontos de safena e assim por diante, tá? Já a respiração do renascimento, que é uma respiração profunda, calma e tranquila, onde você não hiperventila. Renascimento não é hiperventilação, né? E pessoas continuam ainda dizendo que renascimento é hiperventilação. Não, não é. Talvez no momento em que o registro é acessado ou esse registro vem à tona e você sente no corpo, muitas vezes a sua respiração ela pode mudar e ela pode entrar num ritmo um pouco mais acelerado, mas não que seja induzido pelo terapeuta, tá? Então, por favor, terapeutas que utilizam respiração holotrópica desde o início do processo e falam que é renascimento, por favor, revisem o processo, revisem os estudos, porque isso não é renascimento, tá? E outra coisa, né, Nilson? Se a pessoa ela desencadeia uma respiração assim, que está hiperventilando, quando nós renascedores conduzimos ela para voltar para a respiração circular, isso vai se transformando, ela relaxa novamente. Vai, porque se ela Justamente tem porque ela vai se ela passando está pelos acessando um traumas, registro onde a respiração dela está rápida e ofegante, e eu trago ela para uma respiração mais profunda, tranquila e prolongada, eu estou alterando todas as submodalidades desse registro, né? E eu estou fazendo essa integração. E Agora, é aí que é o processo, que é onde entra o renascimento. o asmático, tem uma pergunta aqui Olha, o do asmático asmático. muitas vezes traz registros de infância muito dolorosos, registros de muito medo, sensações de morte, né? A criança, quando teve crises de asma ou até mesmo de bronquite, né? E a falta do oxigênio, muitas vezes traz essa sensação de sufocamento, né? De não ter ar para respirar. E é uma sensação de morte profunda. Isso influencia em quem ela se tornou, de quem ela é hoje, muitas vezes insegura, muitas vezes, né, sem força, muitas vezes não vai além, não vai até o fim, da onde quer conquistar, do objetivo onde quer chegar. Né? Pessoas que travam, que têm muito medo, porque de forma inconsciente, não é né, um medinho que a gente está falando, né? São inseguranças que são causadas ali por registros, né, dessas crises asmáticas que elas tiveram, seja na infância ou na adolescência ou até mesmo na fase adulta. Tá? O renascimento vai ajudar muito a desbloquear esses padrões respiratórios em que a pessoa aprendeu no momento de uma crise de asma. Tá? E só complementando aí a questão de quem pode fazer, qualquer pessoa pode fazer o renascimento, né? Essa respiração é uma respiração totalmente segura. Já fiz para um senhorzinho que tinha já quase 90 anos de idade, com 7 pontos de safena, e foi lindo o processo dele, tá? Então é super seguro. O que a gente não recomenda, né? Principalmente para pessoas que tiveram surtos psicóticos, né? Que tiveram registros aí de internação, né? Psiquiátrica, porque a gente sabe que num primeiro momento existe um trabalho psiquiátrico a ser feito, um acompanhamento com o médico, com os medicamentos, para que junto com o psiquiatra o renascedor possa trabalhar paralelo a isso. Tá? Sim. Você estava falando aí do asmático, né? É assim,
estava falando das questões que vivem na infância, mas também Sem muitas dúvida. questões intrauterinas, de cordões umbilicais, né? Que também podem provocar esses registros que provocam o desenvolvimento De problema desse respiratório. tipo de problema. O Alfredo novamente está colocando aqui, na hiperventilação, Pela boca. a respiração é pela boca. E no renascimento, a respiração é diferente? É isso? O igual, renascimento ele pode ser feito tanto pelo nariz quanto pela boca, tá? Eu sempre recomendo nas primeiras sessões as pessoas iniciarem o processo primeiro pela boca, por quê? Para que ela possa desbloquear essa região torácica, onde tem muito preso, onde ela não consegue ampliar essa respiração, tá? Então, quando eu inicio a terapia, eu sempre peço para fazer pela boca, mas o renascimento também pode ser feito pelo nariz. Não tem problema algum, vai funcionar da mesma forma, tá? Só que pelo nariz, para uma pessoa que está aprendendo e desbloqueando a respiração, muitas vezes ela pode entrar num relaxamento muito grande, a quantidade de ar é menor por causa das cavidades nasais. Então, a gente sempre deixa uma respiração pelo nariz, muitas vezes lá para a quinta, sexta sessão, onde a pessoa já desbloqueou e ela tem o domínio da respiração circular. Então, da técnica. A diferença não é se é pela boca ou se é pelo nariz, e sim pelo ritmo, pela velocidade e pela quantidade de ar que eu puxo e principalmente a quantidade de ar que eu solto. Porque na saída do ar, tá, Alfredo? Quando eu hiperventilo, eu coloco muita força na saída do ar, como uma respiração holotrópica que eu respiro. Isso, eu estou pondo força na saída do ar. Isso é hiperventilar, tá? É uma força maior, onde um fluxo respiratório maior. Agora, se eu respiro desta forma, eu não estou hiperventilando. Eu estou tendo uma respiração só profunda e prolongada. Eu não estou colocando pressão. Porque a hiperventilação, a pressão na força da saída do ar, ela é tão grande que vai mexer nos meus vasos sanguíneos, vai mexer na minha circulação, nos meus batimentos cardíacos, na minha pulsação, vai mexer em tudo. Tá? Por isso que a hiperventilação ou respirações como a respiração holotrópica não são indicados para pessoas com problemas cardíacos, pressão alta e assim por diante, tá? Diferente do renascimento. Mas não. Tem uma pessoa aqui chamada... Meu Deus, eu já li o nome dele umas 500 vezes, mas deixa eu ver aqui, é rapidinho. Emerson. Eu volto. O Emerson. Não sei nem se o Emerson Emerson Matei provavelmente estará conosco assim, também, por favor, lá, se for ele. Ele vai estar com a gente lá na Chapada. Ele virou e falou assim, a fala dele foi, por favor, comente sobre a constelação gemelar. Que é um papo para outra live. Constelação gemelar é uma coisa, do método Frene, da doutora Graziella Concetta Frene. Constelação sistêmica familiar é outra coisa. E o renascimento, terapia do renascimento é outra coisa. Que a gente pode unir. E eu acho, Magda, que a gente pode até contar para o Emerson, para as pessoas, para o Francisco, que também vai estar conosco, né? Que você vai estar lá durante a formação comigo e que sim, nós vamos ter a oportunidade de uma noite da gente pegar um tempinho aí para que você possa falar um pouquinho sobre a constelação sistêmica gemelar, né? E a gente possa fazer ali uma constelação e mostrar o que uma complementa a outra, de que forma as duas vão se comunicar, né? Porque o Emerson é constelador e eu sei que ele deve estar, né? Vai ser muito legal. E principalmente, se tornando um renascedor, o quanto isso pode ter um casamento maravilhoso. Muito grande. Eu acho que tudo é possível, né? Até porque o renascimento vai
leva a gente para lugares profundos. E a constelação gemelar, ela acontece ali nas vivências intrauterinas. E ainda faria a formação do Seja renascimento bem-vindo, Alfredo. Então, faça, Alfredo. E uma pergunta da Luz, que está lá no início, que ela quer saber os pré-requisitos para se tornar uma terapeuta do renascimento, não, se só de psicólogo jeito pode algum, fazer. Aí, de jeito algum. Qualquer pessoa pode fazer. Da Luz, só para você ter uma noção, na nossa última turma, eu tive uma piloto de avião. Tá? A outra turma eu tive 4 advogadas. Né? Então, pessoas de qualquer área. Se você quer se conhecer mais, se você quer entender como você funciona, se você quer olhar para as suas questões, e se você quer desbloquear tudo isso e viver de uma forma mais prazerosa e leve, né? E começar, né? Não gosto muito de falar essa questão do sucesso, mas o sucesso como pessoa, como ser humano, né? Independente do que você faça, independente se isso vai te trazer dinheiro ou não. E a gente sabe que tudo isso é fluxo, né? E tudo isso acaba girando de uma tal forma que tudo flui, tudo vai acontecendo, né? Para que você possa ter relacionamentos, né, amorosos melhores, relacionamentos familiares melhores, né? Amizades, e aproveitar a vida, né, muito mais leve, muito mais, né? Eu acho que é isso, né? De você não tem nem idade, né, Nilson? não Tá tem perguntando aqui, idade, não idade. tem. Já tive alunos de 70 e poucos anos, né? Eu tive uma aluna 3 turmas atrás, a dona Leila. Nossa, deu de 10-0 em qualquer jovem. E não tem idade para isso, pelo contrário, né? Seja muito bem-vinda. Maíra está perguntando se com o curso ela consegue Olha, Maíra, auto-aplicar. eu não posso te dizer que você vai conseguir todas as vezes 100%, e que você vai conseguir fazer uma sessão de renascimento completa. Por quê? Porque nós temos as nossas defesas, nós temos as nossas válvulas de escape, né? Maneiras com que a gente foge muitas vezes quando a gente se depara com sensações que não são tão prazerosas, né? Com mágoas que a gente está guardando, né, com sentimentos de tristeza ou com inseguranças. Então, muitas vezes, se você está sozinho, se auto-aplicando, o boicote pode acontecer, tá? Isso eu digo por mim também, porque às vezes eu não consigo. Eu preciso também de um terapeuta que esteja do meu lado me guiando, tá? Agora, quando você se torna um renascedor e você entende como que tudo funciona e a respiração que você tem hoje, e você começa a perceber que para cada emoção, para cada sentimento que você tem, você respira de uma forma. E se você alterar essa respiração automaticamente, você também altera o que você está sentindo, isso se torna uma ferramenta para o seu dia a dia. Uma ferramenta que você vai aplicar nos momentos, sabe, andando, caminhando no trabalho. Como eu falei agora há pouco, né? E assim, e acho que também tem um fator importante, sabe, Nilson, da autoaplicação, é que como a gente tem muitos conteúdos registrados no corpo, ainda não tinha se formado o neocórtex, muitas vezes a gente vai para esses lugares e aí a gente vai dormir mesmo, ou vai parar de respirar, ou se entra num processo mais doloroso, como é que você faz para sair se você não tem uma pessoa assim? Nós precisamos entender que nós precisamos dos outros. A gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Mesmo nós, terapeutas, psicólogos, por mais conhecimento que tenhamos. O valor da formação, entre aqui em contato com o Nilson, começa a seguir ele aqui, pergunta para ele, que ele manda todo um PDF, né, Nilson? E da Luz, a formação agora, de 29 de a maio. 29 de abril a 6 de maio, está Em Alto Paraíso ainda tem vaga? Tem vagas. Tem. E depois em São vai ser de 20 a Paulo, 27 de maio em São Paulo. Geralmente é sempre Alto em Paraíso São Paulo a ou gente faz Alto uma vez por Paraíso, que ano. você dá Né? a formação. É bom, na bio, né, da descrição no Ibrari, tem um link que também tem um acesso direto para o WhatsApp. Tá? Então, é só clicar lá no link da bio, tem
Na minha bio também tem Show. o acesso Aí para você. acessou, já entra. Lá, Renascimento. É. É isso. Uau, Chegamos a passou 1 hora de voando. live. É muito bom, né? Gente, olha, eu tive uma pessoa que procurou o Nilson para levar monta uma turma para ele aqui da Luz. Arranja um lugar que tenha piscina quente. Ela é do Rio? Ela é do Rio? Aqui no Rio de Janeiro. É um prazer. Então, uma pessoa que procurou o Nilson, um pai, para poder levar a filha para fazer o renascimento, e essa menina veio fazer terapia depois comigo. E hoje ela estuda psicologia. Então, ela foi buscar o renascimento para se trabalhar. Ela tinha quantos anos, Magda? Ela tinha... É São Luís que você mora. E a da Luz mora em São Luís. A da Luz mora em São Luís. Ela foi minha colega de constelação. Vai lá para São Luís. Bora para o Maranhão. Essa menina que passou com você, ela tinha quantos anos? Acho que 19, 20, não era? Ela era finalzinho assim de adolescência. E eu me lembro muito bem quando você falou do processo dela e ela foi... Tá vendo? Ela disse que pode organizar, tá vendo? Ó, entre em contato no direct com o Nilson e vamos embora para São Luís fazer aí a formação. Tá vendo, Nilson? Já deu em outros lugares, no Rio Grande do Sul, também, né? Algumas já dei em Gramado e também no litoral ali do Rio Grande do Sul. Já dei também no Nordeste, em Fortaleza, já dei em Recife, mas no Maranhão nunca dei, não. Ó, tá vendo? É isso. Precisamos de renascedores no Brasil inteiro. No mundo. No mundo, né? No mundo. É isso, meu amigo. Renascimento tem alguma ligação com regressão? Alfredo, não. Bora fazer a formação, Alfredo. Eu acho que é legal essa pergunta do Alfredo para a gente finalizar. Para a gente trabalhar todas as questões, os registros traumáticos do passado, nós não precisamos reviver o fato e ir na linha do tempo e voltar lá no dia em que a coisa aconteceu. O renascimento ele acontece no aqui, no hoje, no presente. É tudo aquilo que eu sinto no agora. Tá? E através da respiração no presente que eu vou fazer essa dissolução, essa dissolução desse registro traumático, tá? Então, não é processo de regressão. É isso aí. Meu amigo querido, em breve estaremos juntinhos. Gratidão. Minha eterna gratidão pela sua disponibilidade com essa muito live bom. maravilhosa. Beijo para todos. Obrigada. Tchau, gente. Gratidão por vocês todos aqui. Até uma próxima oportunidade.